Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado hoje à noite é o Regis Tavares, que é superintendente do Shopping Giga Mall, que foi inaugurado esta semana no bairro Messejana, aqui na capital. Regis, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Queria que você falasse um pouquinho aí da expectativa desse novo empreendimento na área de confecções que foi inaugurado lá em Messejana. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite aos telespectadores do Band Entrevista. É um prazer estar aqui. A nossa expectativa é a melhor possível. A inauguração foi um sucesso. Nós tivemos um público recorde no primeiro dia visitando o empreendimento. Já era um empreendimento esperado há muito tempo em Messejana. A gente se propõe a ser um novo polo de moda do estado do Ceará, que já vem bem posicionado em termos nacionais nesse ramo de confecção. Não sei se você sabe, mas após a construção civil é o segundo maior empregador de mão de obra, então tem um fator muito importante também na ativação da economia local. Então todo esse ecossistema da moda acaba sendo movimentado também pelo funcionamento do shopping, porque ele é o elo final dessa cadeia, quer dizer, a venda lá ao consumidor final no varejo e ao revendedor, ao sacoleiro no atacado, porque nós somos um shopping híbrido, nós temos um andar dedicado ao atacado de moda e o outro ao varejo geral. Então nós temos operações tanto no atacado quanto no varejo. E nós não somos um atacarejo, porque o atacarejo ele pressupõe que aquela venda ela é realizada no mesmo ponto físico, na mesma loja, para o atacado e para o varejo. Não, nós temos operações de atacado num andar e operações de varejo no outro. Então, nós nos configuramos como esse shopping híbrido e a nossa expectativa é que esse conceito seja recebido pela população, que as pessoas entendam qual é a proposta que o shopping se coloca e a gente convida as pessoas a conhecerem, aproveitar esse início aí, muitas lojas fazendo promoções, ações de ativação, de marketing aí nas redes sociais para que conheçam o nosso shopping, entendam a nossa proposta e consumam aqui com a gente. Vocês estão iniciando aí com 300 lojas inicialmente, isso envolve exatamente a área de atacado e varejo. Exatamente, nós temos 300 operações, aproximadamente 120 operações de atacado e 180 de varejo, é essa mais ou menos a proporção, 40% de atacado e 60% de varejo. As operações de varejo não eram o propósito inicial do shopping quando a gente planejou, mas a gente não conseguiu fugir, Rogério, do bairro de Messejana. Quer dizer, Messejana tem um comércio muito pujante, é o segundo maior PIB comercial de Fortaleza, perde apenas para o centro da cidade. Então a gente não tinha como fugir à realidade, ou seja, fazer um empreendimento de moda dentro de Messejana que não tivesse também o varejo como uma proposta de valor. Então nós acabamos nos rendendo e a ocupação do shopping mostra essa necessidade pelo varejo, ou seja, 180 operações no varejo contra 120 no atacado. Claro que as operações do atacado elas têm uma pujança maior, geralmente são lojas que ocupam espaços maiores, têm um faturamento maior porque elas vendem para os sacoleiros, que são os revendedores que vêm das cidades do interior para revender nossas cidades, mas em termos de diversidade e quantidade de operações, o varejo acaba sobrepondo exatamente por conta também de ser um varejo geral. A gente tem, além da confecção, a gente tem serviços, a gente tem alimentação, a gente tem toda a parte que não é necessariamente confecção. No atacado, no térreo, é só moda, só moda, só confecção. No primeiro andar, a gente tem uma variedade um pouco maior de operações, daí também a quantidade ser em maior número do que no térreo. Agora, Regis, esse perfil ampliado também vale para as marcas, ou seja, as marcas que estão iniciando aí nessa fase inicial do shopping, são marcas pequenas, medianas, marcas grandes, como é que está sendo esse perfil aí dessas primeiras marcas que estão comercializando no empreendimento? Rogério, o nosso público-alvo é o público CD, O Giga Mall se propõe a ser um shopping popular. Então as marcas que a gente tem são marcas que são muito bem posicionadas para esse público. Muitas vezes não são marcas que você vai encontrar nos shoppings tradicionais de varejo. Mas se você for lá no centro da cidade, aqui na região da José Avelino, nos galpões, lá no Buraco da Gia, naqueles locais onde o atacado predomina, essas marcas são muito consolidadas e muito conhecidas. Inclusive a gente brinca dizendo que muitas delas faturam mais do que marcas que estão nos grandes shoppings do Meireles e da Aldeota, mas porque atendem a um público diferente.
Então são marcas que no atacado de moda estão muito bem posicionadas. A gente já inclusive tem dialogado com as excursões que vêm das cidades do interior dos vários estados do norte e nordeste do Brasil, que vão começar a nos visitar muito em breve, naquelas viradas, né, de madrugada que a gente tem aqui em Fortaleza, quando essas excursões chegam para fazer as suas compras em grande quantidade para levar para as suas cidades. Então, em termos de diversidade de operações e marcas, a gente está muito bem posicionado para esse mercado do atacado de moda. No caso do varejo, as marcas que nós temos são marcas realmente populares. Muitas lojas que já operam hoje no centro de Messejana migraram para o shopping, quer dizer, fizeram a opção de evoluírem para uma operação de shopping. E a gente também tem muitas marcas do entorno, né, da grande Messejana, né, que a gente tem muitos bairros ali que são influenciados por Messejana. Messejana é um bairro polo, né, até brinco que Messejana há um tempo atrás era um distrito, virou quase uma cidade, né, ainda existem placas antigas na BR-116 que botam Messejana e Fortaleza de forma separada, sendo que Messejana é um bairro da cidade, mas tamanha a sua importância em termos de polo, que ela se tornou realmente essa referência em termos comerciais para a região sul da cidade. Só para a gente situar o nosso telespectador, o Giga Mall está localizado ali em que ponto de Messejana? Ele fica na rua José Hipólito, 264, quase esquina com a rua Padre Pedro de Alencar, que é aquela rua que vai dar acesso à BR-116. A gente fica no coração de Messejana. A gente está a um quarteirão da Igreja Matriz e a 2 quarteirões do Mercado Público. São 2 pontos de referência muito importantes, né, de Messejana, a Igreja Matriz e o Mercado Público. Então a gente está ali bem pertinho, a uma distância de 1 ou 2 quarteirões de cada um deles. Super bem localizado então, bem no centro ali, né? Muito bem localizado. Inclusive quem conhece Messejana e anda muito por lá não tinha noção que existia um terreno daquele no centro de Messejana. O nosso terreno originalmente, Rogério, ele tinha 20 mil metros quadrados. Com a aquisição dos terrenos lindeiros para poder criar frente para todos os lados do shopping, nós chegamos a 25 mil metros quadrados de área, né? Nós temos 70 mil metros quadrados de construção, né, de área construída. Então esse terreno ele era um sítio antigamente em Messejana e ele só tinha uma entradazinha pela rua José Hipólito. Então quando a gente iniciou a construção, nós compramos outros terrenos e conseguimos abrir a fachada completa. Então ele está muito bem localizado, um acesso super fácil, muito próximo ali ao terminal urbano de Messejana, de ônibus, ao terminal metropolitano que tem lá em Messejana, ao VaptVupt, né, coisa de 500, 600 metros, as pessoas chegam ao nosso shopping. Só na frente do Giga Mall passam diariamente nos ônibus que circulam 92 mil pessoas, segundo dados da Etufor. Então é um local realmente de facílimo acesso e as pessoas têm com certeza uma tranquilidade em chegar lá, fora a infraestrutura de estacionamento, de tudo que a gente oferece para quem for de automóvel também. Eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui com o Regis Tavares, ele que é superintendente do Shopping Giga Mall, que foi inaugurado esta semana lá em Messejana. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Regis Tavares, que é superintendente do Shopping Giga Mall em Messejana, que foi inaugurado essa semana e que atua na área de confecções. Regis, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do mercado de confecções aqui em Fortaleza. A gente sabe que Fortaleza é uma referência na questão tanto da fabricação como também da venda no atacado. Muitas pessoas, comerciantes que vêm de outros estados para comprar esses produtos aqui, muito pelo preço e também pela qualidade. Vocês estão se instalando num bairro populoso, né, que é um bairro Messejana, que é referência, uma área periférica da cidade. Vocês têm concorrência lá, a ideia foi exatamente investir, já que Messejana, como você falou no primeiro bloco, também já explora muito essa questão das feirinhas, muitos produtores, né, muitos fabricantes estão ali naquela área. Qual é a perspectiva de mercado de vocês? Bom, quando a gente planejou fazer o investimento, Rogério, a gente imaginou sair um pouco do orgânico que era o centro da cidade. A gente entendeu que o centro da cidade estava muito saturado, né, toda aquela região ali da José Avelino e entorno. Então a gente buscou uma nova localização para esse empreendimento e Messejana ele tem um ponto estratégico muito importante. Chega-se a Messejana antes de chegar ao centro de Fortaleza. Então para quem vem de fora, né, para quem vem
pelas BR-116, pelo anel viário, pela CE 040, chegar a Messejana antes do centro da cidade. E aí a gente planejou e oferta hoje uma infraestrutura que nenhum shopping similar tem na cidade de Fortaleza. Nós temos um subsolo com uma rodoviária de verdade, com espaço, vagas para 70 ônibus de excursões de moda. Nós temos alojamento para os guias e motoristas desses ônibus, refeitório, vestiário e sala de descanso. Tudo isso ofertado gratuitamente. O nosso alojamento tem camas e ar-condicionado, armários individuais, para que esses guias e motoristas estacionem, se acomodem, descansem, enquanto os sacoleiros, enquanto as pessoas que vêm no ônibus possam fazer suas compras com tranquilidade. Essa infraestrutura é um grande diferencial que nós entendemos que será o atrativo para que essas excursões parem primeiro no Shopping Giga Mall, para depois seguirem em viagem. A gente brinca muito e conversa com os guias, né, que fazem lá os roteiros das excursões, e dizendo o seguinte: nós não queremos ser os únicos, nós queremos ser os primeiros. Cheguem a Fortaleza e nos visitem primeiro, porque ao nos visitar, você vai ter uma infraestrutura que você não encontra em outros locais. E um shopping com a infraestrutura e o tamanho que a gente tem hoje lá em Messejana, não seria possível construí-lo no centro da cidade, por exemplo, por completa inviabilidade de espaços, né, disponíveis. Eu não tenho terreno hoje no centro para poder construir um empreendimento desse. Então a gente entendeu que Messejana conseguia aliar essa questão estratégica para o atacado e também a pujança do comércio varejista. Nós temos lá no mercado público de Messejana, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, uma feira de confecções muito forte, em que muita gente, muitos sacoleiros, a gente chama os micro sacoleiros que vêm da região metropolitana, compram em grande quantidade para revender nas suas cidades. Então essas pessoas vão ter mais uma opção, né, com ar-condicionado, com segurança, com estacionamento coberto para automóveis e motocicletas, com toda uma infraestrutura diferenciada, elevadores, escadas rolantes, uma excelente praça de alimentação com variadas opções para poder fazer a sua compra. E o que a gente também tem colocado, Rogério, isso é muito importante. Todos os lojistas que têm vindo operar no Shopping Giga Mall, eles vêm operar com o preço que eles praticam nas lojas de rua que eles têm ou nas lojas online que eles têm. Eles não estão colocando aumento de preço para poder não afastar o cliente que vai comprar dentro do shopping. Então, toda essa infraestrutura adicional de conforto e segurança que nós estamos ofertando não está sendo colocada no preço. E o cliente precisa conferir isso para poder entender que ele vai comprar pelo mesmo preço que ele compra no calor, lá na rua, na insegurança, no ar-condicionado e na segurança do shopping. Diante dessa perspectiva de se oferecer mais conforto para o consumidor, para o cliente, principalmente aquele que vem de outro estado, vocês já têm aí certamente uma perspectiva de ampliação, de crescimento na questão do número de operações comerciais, né? Exatamente. O nosso shopping, a gente fez uma estratégia comercial e nós iniciamos a comercialização de 2/3 do shopping. A gente pegou o shopping, fatiou ele na vertical, então a gente comercializou inicialmente 2/3 e deixou 1/3 para uma comercialização futura. Por dois aspectos. Primeiro, para entender a receptividade do mercado em relação à nossa proposta, que é diferente do que se encontra aí hoje, quer dizer, um shopping híbrido, se você for buscar no mercado nacional, você não encontra. Ou ele é 100% atacado, ou ele é 100% varejo. Ou ele se transforma em algum momento num atacarejo, né? Um empreendimento que opera ali, a mesma loja vende no varejo e no atacado, a depender do cliente. O nosso shopping, ele se posiciona de uma forma diferente. A gente tem um andar de atacado e um andar de varejo. E a gente quer entender como o público, né, como o mercado vai receber isso, para poder comercializar a fase 2. Então a fase 2 hoje ela está pronta em termos de infraestrutura, mas nós passamos um tapume lá, né, adesivado, e ela está lá aguardando essa consolidação, né, aguardando essa estruturação da fase 1 para ser comercializada. Então a gente tem ainda, falando em números, né,
de ordem de grandeza, a gente tem ainda pelo menos mais uns 500 espaços comerciais para comercializar na fase 2. Mas isso deve acontecer somente no início de 2024, quando a gente entender, quando a gente amadurecer essa operação inicialmente, ela se posicionar no mercado ali de Messejana. Como é que vai ser a questão do horário de funcionamento? Segue aquele padrão de todos os shoppings? Como é que é o funcionamento na semana? Ou vai estar mais direcionado à questão da programação desses ônibus de excursão que vêm de outros estados? Excelente a sua pergunta. Como a gente está no centro de Messejana, e o centro de Messejana ele se comporta muito parecido com o centro de Fortaleza, né, e com o centro de Caucaia, por exemplo, tem um shopping também no centro de Caucaia que acaba tendo um horário diferenciado por conta de estar no centro. Em Messejana, quando você chega ali por volta de 5, 5 e meia da tarde, as portas começam a fechar, os comércios e tudo, você vê aquela... É como o centro da cidade, ele vai, né, desativando para poder entrar pela noite. Então nós fizemos um horário alternativo. Então nós iniciaremos o nosso funcionamento às 9 horas da manhã até às 19 horas. Isso de terça a sábado. Às segundas-feiras nós vamos fechar para manutenção, de terça a sábado, de 9 da manhã às 19 horas, e aos domingos a gente vai acompanhar o horário de funcionamento da feira de Messejana. Então nós vamos funcionar das 8 às 14 horas. Então, terça a sábados, 9 às 19, domingos, 8 às 14 e às segundas-feiras nós vamos fechar para manutenção e também para que os lojistas possam dar ali folgas para os seus colaboradores e tudo, possam ajustar a carga horária deles. E aí, para as excursões, que foi outro ponto que você mencionou, nós vamos fazer as viradas, né, as viradas de noite. E aí, basicamente, com o pessoal do atacado, que é do térreo. Então, isso deve acontecer nas viradas de quarta para quinta e sexta para sábado, que são os dias que essas excursões vêm de outros estados para comprar aqui em Fortaleza. Então, essas viradas elas vão acontecer de acordo com o cronograma das excursões, e aí nesses dias, essas operações que funcionam no piso térreo, elas fazem uma virada de 24 horas, né, para poder atender especificamente a esse pessoal. Que virá, e aí uma informação importante, um adendo importante, os sacoleiros, né, os guias e os motoristas, nós resolvemos o problema deles com o alojamento. Os sacoleiros, nós estamos em fase final de construção de um hotel de 120 quartos, são 8 andares, 15 quartos por andar, e esse hotel vai operar para hospedar esses sacoleiros que vêm fazer compras aqui em Fortaleza. É um hotel que nós vamos brevemente aí divulgar a bandeira de operação dele, é uma bandeira nacional, nós vamos divulgar, então a gente está oferecendo aí uma solução para todo o ecossistema. Os guias, os motoristas e os sacoleiros. Regis, desejar muito sucesso nesse novo empreendimento que com certeza vai trazer aí mais emprego aqui para Fortaleza. Muito sucesso lá. O Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e a gente já marca um compromisso até o próximo sábado. Até lá.